Fala galera do canal, ó, falar um pouquinho aqui sobre o jogo de ontem da Sul-Americana. Tô dirigindo aqui, mas vou falar aí rapidinho, tá? Bom, vou dividir mais ou menos em 3 pontos as minhas críticas, tá? Que eu acho que todo mundo merece crítica. Vou começar pra mim, do menos culpado pra mim é o técnico Renato. Não, pô, querer defender, nada disso, porque aqui não tem esse negócio não. Mas é porque ele chegou há pouco tempo, ainda não teve tempo, assim como eu acho que ele não teve esse mérito todo do início, né, quando o time conseguiu bons resultados, justamente pelo mesmo motivo, por pouco tempo. Ele também não pode ser colocado como principal culpado. Mas ele tem a parcela de culpa dele sim, ele tem feito algumas escolhas erradas, na minha opinião. Esse negócio de poupar o time é uma opção dele, com aval da diretoria, mas é uma opção dele. E algumas escolhas erradas aí com relação à escalação e até a substituição. Mas pra mim ele é o menos culpado, tá? Os jogadores, cara, pode o time ter uma atitude como tem tido nos últimos jogos. Contra o Remo foi assim, ontem contra o Audax italiano da mesma forma. O jogador precisa ter atitude em campo, precisa querer ganhar, precisa pensar grande, entendeu? Vai. Precisa pensar grande. E os jogadores do Vasco estão com um pensamento pequeno. Isso está causando essa série de resultados ruins que está deixando a gente numa crise tremenda. Porque o Vasco começou muito bem com a vinda do Renato Gaúcho, o torcedor se empolgou. E agora a verdade é que a gente está numa crise, amigo. A gente não ganha de ninguém. Não tá ganhando de ninguém. Perdeu ontem pro Audax italiano, que é chileno, em São Januário. Então assim, os jogadores têm uma parcela grande de culpa nisso também. Mas pra mim ainda não são os principais culpados, tá? Pra mim, continuo achando que o principal culpado é a diretoria. Por quê? Muita gente fica falando aí do Pedrinho, que não sei o quê, que ele tá reestruturando o clube. Cara, isso é tudo balela. Pra mim é tudo balela. Vamos lá. O trabalho do Pedrinho como presidente pra mim não é bom. Nunca foi. Ele tá... Por exemplo, ele é o presidente, ele é o responsável pelo clube. Ele que contrata, ele que define, né, qual a estratégia que vai utilizar com relação a atacar o mercado. Enfim, tudo é com ele. Cara, todo mundo sabia que o Vasco precisava contratar zagueiro e volante. Seriam as prioridades do Vasco. Todo mundo sabia. Qualquer torcedor médio aí sabia. E eles não foram atrás desses jogadores. Aí ontem, o senhor Hugo Moura, que nem deveria estar mais no Vasco, deu mole na marcação. Um dos gols lá, ele vacilou, deixou o cara cruzar a bola na área no primeiro gol do Audax. Carlos Cuesta cometeu um pênalti ali, na minha opinião, bobo, um erro dele de marcação, de posicionamento ali, se posicionou errado. Então assim, são problemas que o Vasco, né, o torcedor vascaíno já tinha identificado, que eles não tiveram a capacidade de identificar. Então pra mim a diretoria é a principal culpada por essa crise que o Vasco está agora, de novo, mais uma vez, estamos em crise, tá? Outra coisa que tem que deixar registrado aí em relação ao Pedrinho, a diretoria, cara, nós estamos no meados de abril já, quase terminando abril, e o Vasco continua sendo um patrocinador master. Acho que o Vasco é o único clube do Campeonato Brasileiro que não tem um patrocinador master. Aí fica com esse papinho, essa conversinha, porque tá buscando um investimento melhor, porque a marca, não sei o quê. Conversa fiada. É porque ele não tem capacidade de fazer uma negociação andar. Essa é a verdade. O Pedrinho, por mais que ele seja até um cara bem intencionado, que eu vejo boa intenção nele, ele é um cara que não tem capacidade para ser presidente do Vasco. Aí deixou lá o Felipe, que é amigo dele. O Felipe só tá no Vasco porque é amigo dele. Porque o Felipe é outro também que nunca mostrou essa capacidade para ter um cargo que ele tem no Vasco. O cargo dele é diretor técnico. Esse é o nome do cargo. Agora pergunta para qualquer vascaíno se ele sabe qual é a função
do Felipe no Vasco? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque ele tá lá, porque ele é amigo do presidente, que eles são amigos de infância. Isso é mais um erro do Pedrinho. Então, assim, pra mim, deixa muito a desejar, não por má intenção, deixar claro aqui, tá? Que eu tenho o maior respeito pelo Pedrinho, é um cara vascaíno, é um cara bem intencionado, mas não tem capacidade para ser presidente do Vasco. Essa é a real, essa é a verdade. Enquanto essa mentalidade não melhorar, cara, o Vasco vai ficar nisso aí, ó. A gente vai ficar brigando por 45 pontos, comemorando quando conseguiu uma vaguinha pra Sula. E outra coisa que eu queria falar também, a gente comemorou porque conseguiu uma vaga pra Sula. Aí agora, esse ano tá disputando a Sul-Americana e coloca time reserva no primeiro jogo, que eu até entendi, primeiro jogo fora de casa, ia ter viagem longa depois também. Aí ontem, jogo em casa, numa terça-feira, o próximo jogo em casa também, no sábado. Porra, me resolve poupar jogador, poupar time titular, como se o Vasco tivesse um elenco maravilhoso. Aí não dá, são várias decisões erradas, várias, não é uma nem duas, são várias, que levam a gente pro buraco. É isso aí, rapaziada, vou parar por aqui. Forte abraço a todos, saudações vascaínas, tamo junto.